nós vamos conversar com o Fernando Iglesias, que já está conosco. Fernando, boa tarde mais uma vez. Muito obrigado pela disponibilidade de falar conosco nesta sexta-feira. Boa tarde a todos. É sempre um prazer participar aqui no Tempo e Dinheiro. E temos uma questão bem importante para pontuar sobre a peste suína africana, tá? A OMSA, que é a entidade que rege a sanidade animal ao redor do mundo, não oficializou novos casos na China até esse momento. A gente sabe que há uma dificuldade de obter informações dentro da China, etc. Mas num caso de descontrole de peste suína africana, ficaria difícil até mesmo para o governo chinês mascarar essa situação, mascarar efetivamente o que está acontecendo lá dentro. Então precisamos monitorar, mas ter cautela, ter cuidado com essas informações que são propagadas no nosso dia a dia, porque ainda não foi oficializado por parte dos órgãos competentes, né, em relação a um surto de tamanha proporção dentro da China. Bom, e se for confirmado, aliás, é um assunto que está sendo, de alguma forma, propagado, divulgado amplamente em vários meios de comunicação, até mesmo agências internacionais. Se for confirmado esse surto de gripe suína, aliás, de febre suína africana, isso pode provocar algo como aconteceu lá em meados de 2018, 2019, se não estiver enganado, quando foram sacrificados ou mortos milhões de cabeças de gado, milhões de cabeças de suínos lá, de porcos? Então, só para contextualizar o que aconteceu lá atrás. A partir de 2017, a peste suína africana começou a se descontrolar na China. Chegou a consumir 30% do rebanho de suínos chinês naquela ocasião. Foi um dano severo em relação à produção local e exigiu que a China demandasse toda a sorte de proteínas de origem animal aí, dos mercados ao redor do mundo. Tá? Agora, o governo chinês investiu muito dinheiro na sua suinocultura, colocou grande aporte financeiro e hoje o que se tem notícia é que a suinocultura chinesa é mais profissional. Tá? Ela é mais profissional agora do que ela era naquele período de peste suína africana. Então, por ser uma suinocultura mais profissional, a tendência é que o avanço da doença seja menos danoso. A gente tem que pensar que a suinocultura chinesa hoje ela é mais verticalizada. Ela lembra mais o modelo de produção brasileiro, em que há uma integração maior ao longo da cadeia produtiva, desde o grão que é usado na nutrição animal até a carne suína chegando na mesa do consumidor chinês. Quanto mais profissional é uma atividade, menos suscetível ela é a problemas sanitários. Tá? É muito mais difícil você controlar uma suinocultura feudal do que uma suinocultura aí bem mais profissional, bem mais tecnificada, por exemplo, como é o caso aqui da brasileira, né? Que temos uma suinocultura de altíssimo nível, com muitas normas técnicas e um rigor sanitário muito amplo para evitar esse tipo de problema. Você falou da verticalização, ou seja, a integração entre todos os sistemas lá para a produção de suínos, até mesmo verticalização das granjas, né? Impressionante, inclusive prédios inteiros sendo andar por andar na produção de animais e suínos por lá. Bom, enquanto isso, a OMS, a partir do momento, o OMSA, né? A partir do momento que confirmar se a China eventualmente notificar a OMSA, a Organização Mundial de Saúde Animal, isso pode ter algum reflexo, lógico, positivo, se a gente pode considerar dessa forma aqui para as proteínas animais, tanto para proteína, no caso de suínos, quanto a carne bovina, que ainda está nesse impasse aí para liberação? Sim, em caso de confirmação, o Brasil seria um dos grandes beneficiados nessa questão. O Brasil ganharia mercado, teria uma capacidade ainda maior de fornecimento de proteína animal com destino à China, e não falo só de carne bovina. Tá? Teríamos um impacto positivo sobre exportações de carne suína, carne de frango também. Então, monitorar essas questões que envolvem a peste suína africana na China é algo fundamental diante do cenário que nós temos hoje. Hoje a China é nosso grande importador de proteína de origem animal, não só de carne bovina, estou falando também de carne de frango, carne suína, ela é o grande importador do setor carnes aqui no Brasil. Então, uma potencial expansão da China vai gerar um efeito positivo sobre o mercado de carnes brasileiro, com potencial aí para dar sustentação aos preços do boi gordo. Nós temos que lembrar que, por exemplo, que 2023 é um ano de oferta mais avolumada de animais aqui no Brasil, em função do ciclo pecuário. Então, esse seria um ponto de sustentação interessante, considerando que o mercado doméstico permanece enfraquecido,
Estamos mais um ano de lento crescimento da atividade econômica aqui no Brasil, então uma ampliação das exportações seria muito bem-vinda aí para oferecer uma nova perspectiva para o mercado do boi gordo. Até condicionante, se realmente for confirmado, portanto, cautela nesse momento, mas onde, pelo menos aquele ditado, né? Onde há fumaça, há fogo, e principalmente quando sai uma informação dessa da China. Bom, por outro lado, nós temos aqui o mercado do boi gordo, que voltou aos patamares, aos preços, antes daquele caso atípico do mal da vaca louca lá no Pará. Seria um movimento agora de, pelo menos, consolidação, de ter o piso já nesse patamar que a gente está encontrando ou sendo sinalizado em algumas praças pecuárias, por exemplo, da referência aqui de São Paulo? Bom, nós chegamos a ter negociações aqui em São Paulo, antes do embargo, a R$300 por arroba, por exemplo. O animal padrão China era negociado nesse patamar. Agora, animais destinados ao mercado doméstico, eles estão sendo negociados, né, já eram negociados nessa faixa de preços mesmo, de 270 a 280. Tá, com uma possível retomada da China, que deve acontecer ali no final do mês, com a visita do presidente, que está deslocando aí, vai se deslocar para a Ásia no final do mês, tem essa possibilidade, essa perspectiva de uma retomada das compras chinesas nesse final de mês, a tendência é que o mercado físico também apresente movimentos mais consistentes de alta no curtíssimo prazo. Por quê? Porque a indústria frigorífica está mantendo escalas de abate encurtadas, e por conta disso, no momento que houver essa retomada, aumenta essa perspectiva de alta das cotações no físico. Tá? Em relação a outras praças, a gente viu um movimento importante de correção na região norte essa semana. A região norte esteve bastante debilitada ali em semanas anteriores. Tivemos aí negócios no Acre, por exemplo, acontecendo entre 210 a 215 por arroba. Nesse momento, o Rio Branco, no Acre, já tem uma arroba do boi gordo sendo negociada entre 220 a 225. Então, as coisas começam a melhorar, começa a ter uma sinalização mais positiva em relação ao preço do boi gordo no centro-norte brasileiro, que foi uma área muito afetada durante esse período de embargo, apresentou quedas muito contundentes de preço nesse período aí de ausência temporária da China no mercado. Bom, e há de se ressaltar também, né, Fernando, de que nesse momento não há nem porquê e nem como ser bonificada a carne com padrão chinês, né? Logicamente, todos os animais hoje, teoricamente, estão com os preços voltados para o mercado interno. A partir do momento que sinalizar a China volta, aí sim ocorrem as bonificações, como é tradicional nesse segmento também, não? Exatamente isso. Conforme a China vai voltar ao mercado, bônus para animal padrão China também vai voltar. E é sempre bom a gente lembrar isso para quem está nos acompanhando aqui, que o boi China, esse boi padrão China, esse animal mais jovem, carrega um ágio de até 15 a 20 reais por arroba quando nós comparamos com animais destinados ao mercado doméstico. É por isso que aconteciam negociações anteriores ao embargo, em que a arroba de animais padrão China era negociadas até 300 reais e animais aqui de mercado interno 270, 280. Isso é uma sinalização também que é um mercado muito demandado, é um mercado que demandava muitos animais, né? E dava uma vantagem muito boa também para o pecuarista que se dedicava a produzir esse tipo de animal. Então, é um fator importante para nós considerarmos aqui no curto prazo, esse momento de retomada das exportações. Quando isso acontecer, realmente tem um potencial para altas mais consistentes da arroba do boi gordo, pelo menos aí uns 10, 15 dias após essa retomada das compras chinesas. Agora, vocês têm notado, é lógico que é um período em que há um descarte maior de fêmeas, natural, é sazonal, faz parte do ciclo. Uma diferença muito grande hoje pelo preço da fêmea, houve uma queda muito grande para as vacas que vão para o gancho, os preços estão caindo agora, enquanto que dos animais machos, né, dos bois aí, estão tendo uma variação, pelo menos estabilidade, uma variação positiva. Está caindo mais o preço da vaca, é isso? Sim, no centro-norte brasileiro temos uma oferta robusta de fêmeas indo para o abate. Tá, tem relatos de indústrias no Tocantins, em Rondônia, no Pará, por exemplo, que estão ali ponderando as compras de fêmeas nesse momento, porque basicamente o mercado está sobreofertado. Tá? Essa é uma característica muito clara do ciclo pecuário agora em 2023. Esse descarte de matrizes agora está se acentuando em março, deve ter um descarte mais amplo ali, pela sazonalidade até do mercado, né? Entre os meses de março a maio há uma perspectiva de bom volume de fêmeas indo para o abate realmente, tá com um descarte grande.
Isso é compreensível diante da curva que nós temos hoje para o mercado de reposição. Os preços do bezerro, preços do boi magro acabaram recuando de uma maneira bastante contundente nos últimos meses, e isso faz com que aquele pecuarista que é focado em cria repense suas estratégias, repense o caminho que ele estava seguindo ali no dia a dia e passa a aumentar esse descarte de matrizes. Isso é tradicional, faz parte do nosso ciclo. E lógico, esse processo de descarte de matrizes que está acontecendo agora em 2023 vai gerar consequências de médio e longo prazo no mercado do boi. Lá para 2025, potencialmente, nós vamos ver aí a inversão do ciclo, vamos conviver com uma oferta mais restrita de animais de reposição e entraremos novamente naquele ciclo de menor capacidade produtiva e maior propensão à alta dos preços. Bom, só para poder finalizar, de agradecer mais uma vez, né, nós temos aí, sem dúvida, essa questão voltada a uma crise, né, com vários sobressaltos, né, crise bancária, quebra de bancos nos Estados Unidos, né, quase que quebrou o Credit Suisse lá na Europa, ou seja, aquilo que se avizinha, que alguns consideram uma recessão global. Tem impacto também no mercado do boi gordo, esses últimos eventos do mercado financeiro, vocês têm percebido algo nesse sentido ou não digo que esteja blindado, ninguém está blindado, né? Mas o efeito sobre o mercado do boi gordo tem sido menor ou não foi registrado algo nesse sentido? Bom, sobre quando a gente tem crises bancárias, o setor de alimentação é o último a ser afetado por esses movimentos. Tradicionalmente é assim, o que acontece? Os outros segmentos da economia vão sofrer mais diretamente. As pessoas vão passar a cortar aqueles gastos que são menos essenciais para a vida delas e vão manter ali o consumo de produtos básicos. A alimentação é o produto mais básico de todos para um ser humano, logicamente. Então, quando nós falamos de setor carnes, quando nós falamos de alimentação, eles demoram mais para sentir os efeitos dessas crises. Vão sentir. Outro aspecto importante é que com uma crise bancária que se avizinha, o que tradicionalmente acontece é uma desvalorização do real frente a outras moedas. Então, basicamente, o real chegou a trabalhar acima de 5,30 essa semana. Então, basicamente, o que nós estamos observando agora são as commodities brasileiras ganhando competitividade no mercado internacional. Tá? Então, são as duas faces da mesma moeda. A crise pode trazer problemas relacionados à demanda, mais no médio e longo prazo, mas no curto prazo o que nós vemos é a desvalorização cambial, que vai influenciar, sim, nas decisões na competitividade das exportações brasileiras. Tá? Quanto mais desvalorizado, melhor para quem exporta, logicamente. Então, basicamente, o que nós vamos ver aí é os produtos, as commodities agrícolas aqui do Brasil ganhando competitividade se essa crise se acentuar nas próximas semanas. Tá certo. Fernando, mais uma vez, muito obrigado, ótimo final de semana, até uma próxima. Obrigado mesmo pelas preciosas informações aqui no Tempo de Dinheiro. Sempre um prazer participar, contem com a minha presença em mais oportunidades e até a próxima. Muito obrigado.